né, o I, né, o I, o número complexo I não vai ser raiz da equação característica. Conclusão. Então, logo, a solução geral φg da equação diferencial linear homogênea é da forma, ou tem a forma, qual é a forma? φg de x igual a quê? A elevado a menos x, ó, menos alfa, né? Menos alfa x, mais bx elevado a quê? A menos x. Qualquer que seja o x real, onde A e B são constantes reais. Isso é a solução geral da equação diferencial linear homogênea. Tá? Agora vamos atrás de uma solução particular da não homogênea. Então, a solução particular vai ser da forma A vezes seno de x mais B cosseno de x. É o alfa mais I beta. O alfa é zero, então vai ficar só I. I não é raiz da equação característica. E como não é raiz da equação característica, você, pela teoria desenvolvida nas notas, você vai ver que você terá sucesso na busca de uma solução particular dessa forma. Então vamos. Não recomendo memorizar como é a forma geral da solução em função de alfa e beta. É melhor saber que vai dar certo, monta, joga na equação e encontra as constantes. Então, dados A e B reais, seja φP de x igual a quê? Seja psi de x igual a quê? A seno de x mais B cosseno de x, qualquer que seja x real. Vou buscar uma solução dessa forma, tá? Dessa forma. Então, vou precisar derivar. Então, primeiro eu tenho que logo ter a derivada. Tem-se. Quem é a derivada de φ em x? Quem é? Derivada de psi em x? Quem é? É A cosseno de x menos B seno de x. E, portanto, quem é a derivada segunda? É menos A, o quê? Seno de x, menos B, cosseno de x, qualquer que seja o x real. Tá? Logo, φ é solução de quem? Da equação diferencial linear não homogênea, que é essa equação aqui, se e somente se, agora é jogar na equação e ver o que bicho dá. Se e somente se, porque a teoria diz que funciona. A teoria diz que você vai ter sucesso na busca por uma solução desse tipo. Então vamos lá. Quem é φ duas linhas? Quem é? Se somente se, ó. O que é que eu estou fazendo? φ duas linhas de x, mais 2. φ duas linhas não, psi duas linhas. Mais 2 psi, eu tenho problema com letra grega. Mais psi de x, isso é zero, qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x, mas isso acontece se somente se o quê? Bora lá, quem é psi duas linhas? Quem é? Menos A seno de x menos B
cosseno de x, isso é a derivada segunda, mais, né? Aí vai ficar 2 vezes a derivada de psi em x. Então vai ficar quanto? Mais 2a cosseno de x. Eu sempre tenho um problema aqui, né? Não é zero. Se é da equação diferencial linear, não é zero. É que? Eu estou querendo resolver essa. Esse aqui tem que ser igual a seno de x. Qualquer que seja o x real. Mas é se, somente se. Agora vamos ver. Então vai ficar 2 vezes psi'. Então, psi', então fica mais 2a cosseno de x, né? Menos 2b seno de x. Seno de x. Tá? Mais psi de x. Mais psi de x. Então fica mais a seno de x, que dá para não trocar, mais b cosseno de x. Isso tem que ser igual a quê? A seno de x, qualquer que seja o x real. Mas isso é verdade se somente se o quê? Vamos juntar o que tem seno. Onde é que tem seno, hein? Ó. A. Isso aqui vai embora, né? Esse aqui cancela com esse, certo? Ó. Essa cancela com essa, tá? Esse menos b cosseno de x cancela com b cosseno de x. E eu fico só com o quê? Com 2a cosseno de x. Então, vamos estar na ordem, menos 2b seno de x, mais 2a cosseno de x. Isso é igual a quê? A seno de x, qualquer que seja o x real. Então, eu achei uma condição necessária e suficiente para que essa função seja solução da equação diferencial linear homogênea. É que isso aqui... Acontece que as funções seno e cosseno, elas são linearmente independentes. Então, você vai ter isso, se e somente se, tá? Menos 2b é igual a quanto? A 1. E 2a é igual a quê? A 0. Em verdade, presta atenção, um detalhe aqui. Isso aqui é suficiente para eu ter essa igualdade, não é? Ó? Não é? Que é o que me basta. Eu nem preciso saber que é se somente se aqui, mas é se somente se porque elas são linearmente independentes. Mas observe, eu só preciso nesse sentido. Se o menos 2b é 1 e o 2a é 0, quanto é que dá essa igualdade aqui? Quanto é que dá? Dá seno de x. Isso me basta. Certo? Mas fique sabendo que é se somente se porque elas são linearmente independentes. E isso ocorre se somente se o quê? A igual a 0 e B igual a quanto? Menos 1/2. Certo? Então, qual é a conclusão? Daí, φp de x, dessa equivalência, tá? Dessa sequência de equivalências, a função φp de x igual a quem? Vai ser quem? A igual a 0 e B igual a menos 1/2. Jogue aqui igual a menos o quê? Menos 1/2 do cosseno de x, qualquer que seja o x real. Isso é solução particular, né? É uma solução, vamos dizer assim, particular de quem? Da equação diferencial linear não homogênea. Portanto, a sua solução geral, portanto,
Portanto, a sua solução geral, psi-g, quer dizer, a solução geral da equação diferencial linear não homogênea, é dada por quem é psi-g em x. É a solução particular, tá? É a solução geral da homogênea, é a solução geral da homogênea, que é A elevado a menos x, mais bx elevado a menos x, mais uma solução particular, que é menos 1/2, solução particular da não homogênea, né? Menos 1/2 do cosseno de x, qualquer que seja o x real, onde o A e o B são números reais. Resolvido. Então você resolveu por completo esta equação aqui. Dando essa teoria. Tá? Então o procedimento é esse, ó. Vou ter aqui, ó. Procedimento, não esqueça o procedimento. Olha para a equação, olha para o número complexo, né? Da equação, você olha para o número complexo alfa mais i beta. Se alfa mais i beta é raiz complexa da equação característica, você busca uma solução dessa forma. Não é raiz complexa da equação característica, você busca uma solução dessa forma, vai ter sucesso, segundo esse procedimento. Se alfa mais i beta for raiz da equação característica, complica um pouco mais, porque você vai ter que buscar uma solução dessa forma. Você vê que já vai complicar um pouco nas derivadas, né? Vai aumentar as contas. Entendido? Entendeu aí? Tá? É assim que você procede. Deixa eu pegar a frequência. A frequência, ó. Deixa eu ver aqui. Na hora que você estava botando aqui esse exercício, eu disse que estava sendo implícito na prova que a gente tem que colocar. Tem que colocar o quê? Essa última aqui, ó. Tem, porque você... Como é que você vai achar as constantes? As constantes é por aqui, tá? É que você já está implícito, já está aqui, aí você... Não, está implícito não. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que essa passagem daqui para cá, tá certo? Mesmo que você não saiba se é si somente si, você sabe que essa implicação é verdadeira. É óbvio, porque se 2b igual a menos si, isso aqui é verdade, então de cima é verdade. O que eu estou dizendo é que é mais do que... E isso já basta para a solução. O que eu estou dizendo é mais do que isso. É se e somente se, porque as duas funções são linearmente independentes. Tá? Você pode com certeza escrever que é se somente se. Foi isso que eu falei. Entendido? Agora, vamos analisar uma outra situação para depois complicar um pouco mais, que é a seguinte, ó. Sejam P e Q reais, tá? Bom.
PN. PN, vou botar PN. Uma função polinomial de grau N, PN é uma função polinomial de grau N, e a equação diferencial linear, essa equação aqui, ó, f duas linhas de x mais pf linhas de x mais q f de x igual a zero. A zero não. Igual a Pn de x. Onde Pn é uma função polinomial de grau N. Viu, pessoal? Olha aqui a situação. Aqui é um polinômio. Ó. Agora eu quero resolver essa equação onde isso é um polinômio. Se resume aqui a encontrar uma solução particular dela. Se eu encontrar uma solução, tendo a solução geral da homogênea associada, eu tenho todas. Então, como é a cara da solução particular que eu vou buscar? É só você observar o seguinte, ó. Observe uma coisa. Vamos olhar para cá. Esquece isso aqui, usa só a expressão. Tá? Se Pn, suponha que Psi seja uma função, polinomial de grau N. Suponha que Psi seja uma função polinomial de grau N. A derivada de uma função polinomial de grau N é uma função polinomial, a primeira derivada, a função polinomial de grau o quê? N menos 1. Certo? E a sua derivada segunda é uma polinomial de grau N menos 2. Então, quando eu jogar isso aqui, a função φ nessa expressão, essa expressão vai dar uma função polinomial de grau, aqui é N menos 2, aqui é N menos 1, aqui é N. E quando eu somo uma função polinomial de grau N com uma de grau N menos 1 com uma de grau N menos 2, dá de grau o quê? N. Mas nesse caso, se o Q for diferente de zero. Observe, se o Q for diferente, se o número Q, o número real Q for diferente de zero, quando eu jogar φ nesta equação, isto é, substituir f por Psi, φ não, Psi, substituir f por Psi, isso aqui vai dar uma função polinomial de grau N, se o Q for diferente de zero. Agora, se o Q for zero, vai dar uma função polinomial de grau N menos 1, se P for diferente de zero. E se P e Q forem zeros, forem iguais a zero, vai dar uma função polinomial de grau N menos 2. Então, vamos voltar para cá, porque eu quero resolver esta equação aqui, onde isso aqui é um polinomial de grau N. Então, veja bem, ó, veja bem. Tem três casos a considerar. Primeiro caso. Caso 1. Se Q for diferente de zero, então você vai buscar uma solução e pode buscar, e você vai ter sucesso em encontrar, pode usar.